O que é a sabedoria? É uma boa pergunta. A sabedoria pode se referir a muitas coisas. Uma coisa humana, uma coisa não humana, uma transcendência mental, um conhecimento da palavra, um entendimento sobre as coisas humanas. O que é sabedoria? É uma boa pergunta, né? Um momentinho que eu vou colocar a minha palavra ali na minha cama. Sabedoria. Uma palavra tão simples, porém tão com um aprofundamento tão forte que poucas pessoas entendem, ou quase ninguém entende. A sabedoria, ela é o conhecimento sobre todas as coisas. Um caminhão passando. Eu amo isso. Deixa o vídeo maravilhoso. Porque é isso, né? É isso que é um vídeo caseiro. É legal. Você não se importa com os barulhos à volta, você não se importa com o que pode ocorrer se alguém bater na porta ou simplesmente me chamar lá fora. Não ligo, sabe? Porque eu não quero fazer um vídeo editado. Tem um vídeo, na real, né? Teve um vídeo aqui nesse canal que eu cortei. Mas eu cortei porque, de maneira alguma, eu quero expor a minha família nesse canal. Acredito que um homem tem princípios e os princípios dele devem ser preservados. E um deles é a minha família, a privacidade da minha família. Não gosto de expor de maneira alguma. Continuando, a sabedoria é o conhecimento de todas as coisas, invisíveis, visíveis e humanas e não humanas. Mas como assim invisíveis? Espirituais. Anjos, demônios, santos, arcanjos. Santos são humanos, né? Arcanjos, querubins, serafins e outras. Só que também tem, né, as potestades e os principados lá de baixo, do outro, do outro lado, o lado oculto. E quando você entende isso, você compreende que a sabedoria ela é dada ao passar do tempo, se você coloca ela em prática e pede Deus de todo o seu coração. Ela é dada ao decorrer do tempo. Se você quer sabedoria, na Bíblia, em Sirácida, Eclesiásticos, é um deles, Provérbios também, e o principal, sabedoria, né? O livro da sabedoria. Tem algumas Bíblias que não tem, evangélicas, de Testemunho de Jeová, e outras também, mas a católica tem. A Bíblia Sagrada da Ave Maria e a Bíblia Sagrada em si. Ela tem a sabedoria, o Eclesiastes, e se não é o nome Eclesiastes, é Sirácida. E o Provérbios é muito importante também. Jó ensina também. Mas, continuando, você vai ver lá no livro de sabedoria que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. O temor de Deus. Eu sempre fiquei me questionando o que é, em sã consciência, o temor de Deus. Eu não sei. Na real, eu não sabia. Eu não sabia o que era o temor de Deus. E quando eu entendi o que é o temor de Deus, eu compreendi a facilidade que é pra gente andar nesse caminho, pra se ter a sabedoria, para reter a sabedoria da vida, sabedoria de Deus, né? Com respeito, claro, e humildade. Você olha para os santos, eu não sei se aqui tem católicos, ou evangélicos, ou qualquer outro tipo, né? Se você não é católico, eu peço desculpa, qualquer coisa, mas eu não tô aqui para falar essa é a melhor religião, essa é a melhor. A minha religião é melhor do que a sua, não. Eu tô aqui simplesmente para falar o que eu penso, ok? Que se você observar os santos, eles tinham os sete, não é brincadeira, os sete dons do Espírito Santo. Eles tinham sete dons do Espírito Santo: ciência, fortaleza, sabedoria, temor de Deus, entendimento, paciência e tem mais um.
calma aí. Resumindo, eles tinham 7. Eles tinham 7 dons do Espírito Santo. Ah, mas como que você sabe que eles tinham 7 dons do Espírito Santo? Porque eles tinham humildade. Eles tinham uma compreensão sobre-humana. Eles já estavam tão evoluídos, assim, sobre conhecimento da vida, o conhecimento da palavra e o conhecimento de todas as coisas à sua volta, que eles começaram a simplesmente transcender, né, que fala, espiritualmente. Que aí é quando eles se tornam castros. Não é castros, mas puros, pode assim se dizer. E aí eles transcendem isso, transcendem a sua mentalidade. E quando você compreende isso, eu sempre tive essa dúvida, né? Como que eu posso ser santo? Eu falo assim, na igreja católica, como que eu posso ser santo? Eu acho que todo mundo gostaria, né, de ter a santidade em si, porque é uma coisa muito boa e precisa, ainda mais hoje em dia. E aí eu me questionava, como que eu posso ser santo, sendo que eu sou um pecador pra caramba. Cada dia eu penso coisas erradas e simplesmente eu julgo as pessoas sem nem querer julgá-las. Infelizmente, Deus que me perdoe, mas é a verdade. E como que eu posso ser santo? E aí eu comecei a ler a sabedoria, comecei a ler provérbios, comecei a ler Sirácida. E ainda tô lendo, inclusive. E aí eu compreendi que para você ser santo, é só você seguir o caminho de Jesus, tá? Como assim, seguir o caminho de Jesus? O que Jesus fez aqui na Terra? Ações boas, orou pelas pessoas, caridade, acho que isso se encaixa também em ações boas, então acho que é a mesma coisa. Ele tinha humildade, sempre tem, compreensão sobre a palavra e, sobretudo, o entendimento antigo, inclusive sobre as leis de Moisés, ele sabia várias coisas de acordo com a tradição antiga, e ele sabia justamente por conta da sua mãe, que sua mãe ela foi para um convento, se não me engano, e é lá que ela aprendeu todos esses conhecimentos sobre a lei de Moisés. E ela repassou para Jesus. E, tipo, isso é muito interessante, sabe? E você analisa isso, você observa isso, você entende que a santidade, ela não é difícil. As pessoas falam, nossa, mas ser santo hoje em dia é difícil. Você olha para Jesus. Sim, de fato ele era Deus, né? Ele é Deus. Porque são três: Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É comprovado isso. Do meu conceito, eu acredito nisso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí você olha para Jesus no deserto. No deserto, 40 dias. Foi atentado por Satanás. Ele caiu? Ele não caiu. Ele manteve-se de pé firme. Porque não é o lugar, é a mentalidade. E quando eu entendi isso, eu mudei totalmente o meu jeito de olhar as pessoas, o meu jeito de me olhar também, de olhar os meus pecados. Porque a gente tem isso no nosso conceito, no nosso coração. Nossa, mas eu pequei. Ai, meu Deus. Caramba, como eu sou burro. Nossa, cara, como eu sou bizonho. Por que eu fiz isso? E começa a se auto-manipular. Se auto-menosprezar, no caso. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Tem uma palavra que fala assim: o inimigo, ele usa de raiva contra nós mesmos para que a gente se entristeça. É uma coisa assim. E de fato é verdade, sabe? O inimigo quer que a gente se entristeça, ele quer que a gente fique com raiva de nós mesmos, porque ele sabe que isso vai tirar o foco da coisa mais importante: Cristo. Ele sabe que nós somos perdoados, independente do que fazemos. Mas ele sabe também como funciona a nossa mente. E quando você compreende isso, você entende o porquê os santos são santos. E aí eu comecei a entender que para ser santo, basta fazer o que Jesus fazia. Lá em Efésios 5, fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, fugindo de todas as imoralidades sexuais, é, carnais, a todo tipo de imoralidade, resumindo, sabe? Mentira, fofoca, calúnia,
intriga contra o irmão, todos esses tipos de imoralidade. E quando você deixa de ter isso, vou fazer até um exemplo aqui. Quando você deixa de ter isso aqui, ó. Supondo, isso aqui, vamos pegar... Peraí, vou pegar aquele carrinho que eu dei de exemplo. Você é esse carro aqui. Só um exemplo. Você é esse carro. Você tá subindo um morro. Você tá caminhando na santidade, andando, tal. E aí você, infelizmente, você errou a marcha. O que pode acontecer com o teu carro? Você tá aqui, ó, correndo, subindo o morro. Tá indo a milhão. Pá, correndo, subindo assim o morro. Você errou a marcha. O que aconteceu com o seu carro? Ou ele deu um tranco e machucou aqui a transmissão. Ou dois, não deu em nada, segue subindo, devagarzinho. Mas pode ter certeza que vai dar BO no seu carro. Mas e se você não errar a marcha, você só seguindo, passou a marcha e pum, vai embora? Você transcendeu. Eu não sei se você entendeu, mas você tá feliz. Você tá sem pecado. Tentando, né, na verdade, evitar o pecado. Pecados mortais. E vai só subindo. Comunhão, oração pessoal, conversando com Deus, visitando Ele ao Santíssimo, ou simplesmente falando, né, ao seu coração no íntimo, cada um é cada um. E você só tá aqui, ó, subindo, quando vê, acontece uma tribulação, tá descendo. Ah, alguém falou mal de você, e você guardou no coração, tá descendo. Ah, minha família só sabe me xingar, tá descendo. Ah, eu não tenho mais essa fé, tá descendo. Entendeu? Deus quer você aqui. Ele não quer você aqui. Ele quer você aqui, em cima, feliz, alegre. Jesus veio para que nós temos vida e vida em abundância. Ou seja, vida plena, feliz, grato com as coisas que você tem. Mas claro, você pode sim buscar outras coisas nessa vida. Não tem problema algum. Só que ele não quer que você idolatre essas coisas. Ele não quer que... esse carrinho aqui é exemplo de... Ave Maria. O cenário tá caindo aqui, ó. Esse carrinho aqui como exemplo de novo. Deus, ele não quer que você coloque isso aqui no pódio. Ele quer que você coloque ele no pódio. Entendeu? A pior coisa que nós podemos fazer é deixar Deus em segundo plano na nossa vida. E quando você deixa ele em primeiro e quer de fato conhecer a palavra, conhecer as coisas da vida, conhecimento sobre os ambientes, as plantações, sei lá, o céu, os objetos, qualquer outro tipo de coisa, ele vai te ajudar. Ele sempre ajuda. Mas pedi e recebereis. E tem uma palavra que complementa isso. Na Bíblia também. Essas duas palavras que eu falei agora são da Bíblia. E tem outra que fala: o que pedides, não sabeis pedir, porque não pedes direito. E quando você entende que pedir direito é você pedir já crendo que ganhou, você muda a sua percepção. É isso. A sabedoria é isso. Você quer sabedoria? Peça a Deus. E o respeite de todo o teu coração. Tamo junto.